Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, nossa, está mexendo bastante com a economia global. A desaceleração da China agora em 2025. Oi. Pois é, e o interessante é que não parece ser só um soluço pós-pandemia, né? Não mesmo. O que a gente leu nas fontes que compartilhamos indica que o buraco é mais embaixo, sabe? Algo bem na estrutura econômica deles. Exatamente. Então, nossa missão aqui é tentar entender o que está causando essa freada, quais são os desafios que Pequim está encarando agora e, claro, o que isso significa para todo mundo, né? Dentro e fora da China. Preparados? Vamos nessa. Vamos lá. O ponto central que as fontes mostram é que aquele motorzão chinês que, nossa, rodou a 1000 por hora por umas 2 décadas, perdeu tração. Perdeu força, né? É. E não é algo passageiro, viu? Parece ser uma mudança estrutural mesmo. Um ajuste que, pelo jeito, vai levar um bom tempo para acontecer. Entendido. Então, assim, o resumo da ópera seria: a coisa é estrutural, não é só um ciclo ruim. Aquele modelo antigo deles, Isso. focado em construir sem parar, casa, infraestrutura local e também em ser a fábrica do mundo, exportando tudo, né? Exato. Esse modelo simplesmente não funciona mais como antes. Exato. Era um modelo que dependia muito de gente indo para a cidade, a renda da galera subindo, crédito fácil. E o mundo comprando, né? E o mundo comprando, claro, China como a grande fornecedora. E por que esse modelo parou de funcionar justo agora, em 2025? O que aconteceu? Olha, são vários motivos juntos, na verdade. Primeiro, os imóveis. Aquilo que era poupança de muita gente, sabe? Já não é mais aquela aposta certa de riqueza. E muito imóvel sobrando, principalmente nas cidades menores. Aí as construtoras estão sofrendo para entregar o que venderam na planta. E isso, claro, abala a confiança de todo mundo. Imagino. As famílias devem ficar com medo, né? Pois é. Se sentem mais apertadas, gastam menos, e a gente vê as empresas dando descontos enormes, quase uma guerra de preços, só para conseguir vender estoque. Nossa! Isso faz o crescimento nominal, aquele que a gente sente no bolso, no salário, nos impostos, ficar bem fraco. Mesmo que o PIB real, que é aquele que desconta a inflação, pareça ok nas notícias, sabe? Entendi. Isso cria uma baita sinuca de bico pro governo chinês, né? Totalmente. Porque pensa, se eles estimulam demais a economia, podem, sei lá, ferrar o câmbio, criar mais dívida ruim. Uhum. Mas se estimulam de menos, correm o risco de cair numa armadilha de crescimento nominal baixo. E aí fica difícil pagar dívida, salário sobe pouco. É um equilíbrio muito delicado. Complicado. E os problemas de fundo também não ajudam, imagino. A tal bolha imobiliária. Locais que a gente vai falar mais, e também as tensões do comércio internacional. As fontes mencionam as tarifas do Trump, que voltaram em 2025, Ah, sim. e também medidas de proteção vindo da Europa, Turquia, até Brasil e Chile, contra aço e carros elétricos chineses. São coisas estruturais, não passageiras. Certo. São tipo rachaduras profundas na base daquele modelo antigo. Então vamos investigar essas rachaduras mais a fundo? As fontes falam em 6 fricções principais que estão freando a economia. É aqui que a coisa fica interessante, né? Exato. A primeira, e talvez a mais óbvia para quem acompanha, é a crise no mercado imobiliário e o aperto financeiro que isso causa nas famílias. Sim, o estouro dessa bolha foi muito forte. A Evergrande é aquele exemplo clássico, né? Uma dívida absurda, mais de 300 bilhões de euros. Meu Deus! Acabou em liquidação forçada em 2024. Uma fonte até descreveu cidades fantasmas que ficaram para trás, como Jurong. O problema maior é que, sei lá, uns 70% da riqueza das famílias chinesas estava em imóveis. Nossa, 70%? É muita coisa. Muita coisa. Aí quando os preços caem 30%, 40% em cidades grandes como Pequim e Xangai, como algumas fontes indicam, o baque na confiança é enorme. É o famoso efeito riqueza negativo, né? As pessoas se sentem mais pobres, na prática, seguram o dinheiro, adiam compras grandes, nem pensam em financiar outro imóvel. Exatamente. Vira uma crise de confiança mesmo. Mesmo que o governo tente ajudar, baixando a entrada para comprar, facilitando aqui e ali, o pessoal fica com o pé muito atrás. Faz sentido. Pensa assim, ó. É como se você tivesse todas as suas economias aplicadas num único tipo de ação, e de repente essa ação despenca. O choque na sua segurança financeira, na sua vontade de gastar, seria bem parecido com o que as famílias chinesas estão sentindo agora com os imóveis. Afeta o bolso e, principalmente,
a cabeça. Boa analogia. Deu para visualizar bem. E a segunda fricção? Qual seria o próximo ponto de atrito? Seria a dívida dos governos locais. Muitas vezes ela está meio escondida nos veículos de financiamento que eles criaram, os chamados LGFVs. LGFVs. Já ouvi falar disso. Pois é. Com a crise imobiliária, a venda de terrenos, que era uma fonte de receita super importante para esses governos, secou. Claro, uma coisa puxa a outra. Exato. E o pior, muitos desses LGFVs pegaram dinheiro emprestado a curto prazo para bancar obras de infraestrutura gigantescas, que só vão dar retorno lá na frente, se derem. Descasamento de prazo total. Total. Uma fonte cita o caso da província de Guizhou, uma das mais pobres, que foi incentivada a construir muito e acumulou dívidas enormes por causa disso. A dívida total de províncias e cidades, segundo uma fonte, passou de 60 trilhões de yuans em 2023. Isso dá uns 7,8 trilhões de euros. 60 trilhões de yuans. É dívida pra caramba. Fico imaginando a pressão que isso coloca nos bancos locais. É gigantesca. O governo tem feito umas manobras discretas para rolar essas dívidas, sabe? Reestruturar aqui e ali. Isso alivia a febre no momento, mas não cura a doença. Entendo, não resolve o problema de fundo. Não resolve. E o pior, não cria força para novos investimentos, nem para aumentar a demanda na economia. Ou seja, é como tentar tapar um buraco aqui, enquanto o outro cano continua sem pressão para fazer a água fluir onde realmente precisa. E isso conecta direto com a terceira fricção, a pressão para baixo nos preços, a tal da deflação e o crescimento nominal fraco que a gente já comentou. Deflação. Mas peraí, a gente só ouve falar de inflação subindo no resto do mundo. Isso é bem estranho, né? Pois é, na China a história está sendo outra agora. Tem muita fábrica produzindo bem mais do que o mercado interno consegue absorver. Excesso de capacidade, né? Exato. Aí, para desovar o estoque, o que as empresas fazem? Baixam os preços. A gente vê isso muito claro naquela guerra de preços de carros elétricos e painéis solares que as fontes mencionam. Ah, sim. Guerra de preços mesmo. Para quem compra fora da China, ótimo. Mas para quem produz lá dentro é péssimo. E para o governo também, que arrecada menos imposto. E tem mais. O consumidor chinês vendo os preços caindo pensa, opa, vou esperar para ver se baixa mais ainda, e aí adia a compra. O que freia mais ainda uma economia. Um ciclo vicioso. Perfeito. E o ponto crucial aqui é que salário, lucro de empresa, arrecadação de imposto, tudo isso depende do crescimento nominal, que inclui a inflação ou, no caso, a deflação. Se esse crescimento nominal é quase zero, mesmo que o PIB real cresça um pouquinho, a sensação geral na economia é de aperto, de dificuldade. Entendi a dinâmica. Bem complicado mesmo. E a quarta fricção? Que outro ponto de atrito as fontes mostram pra gente? O desemprego entre os jovens e um certo desalinhamento de habilidades no mercado de trabalho. Desemprego jovem. Os números são altos. São preocupantes. Uma das fontes aponta uma taxa de 17% de jovens desempregados. É quase 1 em cada 5 jovens procurando emprego e não achando. Nossa, 17% é muito alto. Qual a causa disso? Parece ser uma combinação. Muitos recém-formados estão chegando no mercado onde as empresas privadas estão contratando menos, seja por mais cautela, seja como reflexo de regulações mais duras que aconteceram no passado recente. E tem também um desencontro de expectativas e habilidades. O governo investiu pesado em algumas indústrias tipo carros elétricos, baterias, solar, mas essas fábricas muitas vezes não absorvem todos os jovens formados que talvez mirassem carreiras em serviços, tecnologia, áreas que esfriaram um pouco. Entendi. Falta o encaixe, né? E 17% de desemprego jovem. Isso deve gerar um ciclo negativo de confiança também, imagino eu. Exato. Se as perspectivas de emprego para a garotada são ruins, isso esfria ainda mais o consumo. Justamente o do grupo que teoricamente deveria estar começando a gastar mais, formando família, etc. Verdade. E isso nos leva direto para a quinta fricção. O comércio exterior, as tarifas e esse problema do excesso de capacidade produtiva. Ah, então o cenário global também não está ajudando a China nesse momento. Não muito. Tem as tarifas americanas, que as fontes dizem que voltaram em 2025. Mas não é só isso. Tem barreiras sendo levantadas na Europa, na Turquia, no Brasil, no Chile. Vários lugares. Sim, tem a tendência de de-risking, né? Empresas tentando depender um pouco menos da China.
E o próprio crescimento mundial está mais devagar. E internamente? Internamente, aquela guerra de preços que a gente falou em carros elétricos, painéis solares, baterias, espreme demais as margens dos fabricantes chineses. Fica bem claro como uma fonte aponta que a China hoje produz bem mais do que consegue consumir internamente. Mas eu lembro de ter lido nas fontes que as exportações chinesas tinham resistido bem no começo, né? Eu tô enganada. Não, você está certa. Resistiram sim, de forma até surpreendente por um tempo. Mesmo com tarifas e tudo, eles conseguiram redirecionar muitas vendas para a Europa, para o Sudeste Asiático, para a América Latina. As exportações até bateram recordes em 2024. Ah, então teve essa adaptação. Teve. Mas os dados mais recentes, ali de meados de 2025, que uma das fontes traz, já mostram uma desaceleração nisso também. Junto com queda em investimento e produção industrial. Parece que a capacidade do resto do mundo de absorver essa produção toda tem um limite, né? Faz sentido. Ok, então chegamos à sexta e última fricção. As tais algemas políticas ou policy handcuffs. O que seria isso exatamente? Basicamente significa que as opções que Pequim tem para estimular a economia são mais restritas do que pode parecer à primeira vista. Como assim? Eles não podem simplesmente cortar juros ou gastar mais? Poder podem, mas tem consequências. Cortar muito juros, por exemplo, arrisca desvalorizar a moeda deles, o yuan, e também aperta ainda mais a margem de lucro dos bancos, que já está baixa. E tem o famoso risco moral. Se o governo sai salvando todo mundo que está quebrando sem muito critério, pode acabar incentivando mais projetos ruins e mais risco lá na frente. Entendo. O incentivo errado. Exato. Por isso eles parecem preferir usar o que as fontes chamam de ferramentas de precisão. Uma ajuda mais focada aqui, um alívio ali, em vez de sacar uma bazuca de estímulos que pode ter efeitos colaterais indesejados. E ainda por cima tem a questão da demografia complicando todo esse quadro, certo? Acho que as fontes mencionam isso também. Sem dúvida alguma. Esse é um problema estrutural gigantesco, que está ali no fundo, pesando em tudo isso que a gente está falando. A população da China está diminuindo desde 2023, né? A Índia já passou. Sim, eu vi essa notícia. E o envelhecimento é muito rápido. Uma fonte diz que 1 em cada 5 chineses já tem mais de 60 anos. Cita até a cidade de Rugao como um exemplo disso. Nossa, 1/5 da população? É muita gente. Isso bota uma pressão enorme nos sistemas de saúde e de previdência, que talvez não estivessem totalmente preparados para essa velocidade. E, claro, significa menos gente entrando no mercado de trabalho no futuro. Falam em talvez 250 milhões de trabalhadores a menos até 2050. Uau! É um cenário demográfico bem desafiador para somar a todos esses problemas econômicos. É um nó muito complexo de problemas interligados. Exatamente. Diante disso tudo, o que Pequim está fazendo de concreto agora, nessa segunda metade de 2025, o que as fontes mostram sobre as ações do governo? Olha, o que a gente percebe lendo as análises é uma abordagem bem cautelosa e muito direcionada. Sem grandes pacotes, então? Parece que não. Eles já tinham cortado algumas taxas de juros importantes, a LPR, que é a taxa básica de empréstimo, e o DRR, que é quantos bancos têm que guardar de reserva, mas aparentemente deram uma pausa recente nesses cortes. E por que a pausa? Provavelmente estão tentando equilibrar as coisas, né? A necessidade de estimular a economia com a de manter o yuan estável e garantir que os bancos continuem saudáveis. Não é fácil. Imagino. E no setor imobiliário, que é o olho do furacão, teve alguma medida mais forte ali? Medidas mais pontuais. Diminuíram a entrada mínima para comprar imóvel em alguns lugares, flexibilizaram algumas regras de compra nas cidades grandes. Ah, tá. Criaram umas tais listas brancas ou white lists de projetos imobiliários que são considerados viáveis e que podem receber financiamento para terminar a obra. Isso é importante para a confiança. Sim, para entregar o que foi prometido. Exato. E tem alguns incentivos seletivos para quem compra o primeiro imóvel ou quer trocar por um maior em algumas cidades. Mas assim, nada que pareça um resgate geral do setor, sabe? Entendi. E na parte fiscal, de gastos do governo, veio algum pacote grande de estímulo? Não um pacotão como a gente conhece de outras crises, mas ações incrementais.
As fontes falam em aumentar um pouco a permissão para os governos locais emitirem aqueles títulos especiais para financiar obras. Certo. O governo central ajudar a cofinanciar alguma infraestrutura que eles consideram prioritária e dar um apoio extra para setores que eles acham chave para o futuro, como manufatura avançada, tecnologia. E tem também uma mudança de tom, né? Parece que estão tentando acalmar os ânimos, passar mais confiança. Sim, tem isso também. Uma mudança no tom regulatório. Estão tentando, por exemplo, frear o que eles chamam de competição desordenada, aquela guerra de preços maluca, e passando mensagens para tentar reforçar a confiança do setor privado. Mas essa tentativa de animar o setor privado não entra um pouco em conflito com aquele controle forte do Partido Comunista sobre a economia que a gente viu em casos como o do Jack Ma, do Alibaba e outros? Como fica isso? Entra sim, com certeza. É um equilíbrio muito difícil para eles. Depois de um período em que fortaleceram bastante as empresas estatais que, segundo uma fonte, geram tipo 12% dos empregos, mais uns 25, 30% da economia, parece que perceberam que não dá para simplesmente abrir mão do setor privado. Uma fonte diz que ele responde por mais de 60% do PIB, 70% da inovação, 80% dos empregos urbanos. É muita coisa. É vital, né? Vital. Então, recuperar a confiança desse pessoal é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, eles não querem abrir mão do controle político. É uma corda bamba delicadíssima. Com certeza. E nos bastidores parece que rola um trabalho mais silencioso para limpar os balanços, reestruturar dívidas de construtoras e daqueles LGVs, caso a caso, ajudar bancos regionais que estão com problemas, mas tudo de forma bem medida, sem alarde. Entendi. Então a estratégia geral parece ser mais de contenção dos danos, de gerenciar a queda, do que tentar uma reversão super rápida do cenário. Acertei? Exatamente. Acho que você pegou o ponto. O que é fascinante aqui, e as fontes apontam para isso, é que o objetivo não parece ser voltar a crescer a qualquer custo da noite para o dia. É mais como gerenciar o ritmo desse tombo. Uma desaceleração controlada, talvez, seja um bom termo. Lembra daquela analogia do encanamento que a gente usou para os LGFVs? Lembro, dos vazamentos. Pois é. Parece que eles estão tentando consertar um encanamento complexo que está vazando em vários pontos diferentes. Não tá para simplesmente abrir todas as torneiras de uma vez, que seria o estímulo maciço, porque aí corre o risco de inundar a casa toda, uma crise financeira. Entendi. Então, eles vão consertando um vazamento de cada vez, usando ferramentas bem específicas para cada problema, na esperança de que a pressão geral no sistema diminua aos poucos, de forma controlada. Gostei da imagem do encanamento sendo consertado aos poucos, faz sentido. Ok, então vamos traduzir isso para a vida real. Como essa freada toda e essas políticas mais cautelosas afetam as pessoas comuns, as famílias, as empresas lá na China? E para quem está acompanhando de fora, o que a gente precisa ficar de olho daqui para frente? Boa. Na prática, o que as fontes indicam é que as famílias estão com o pé bem no freio. Gastando menos. Sim. Trocando por marcas mais baratas, adiando a compra de um carro novo, a reforma da casa e guardando mais dinheiro, por segurança, por precaução. A poupança aumenta, né? Sobre imóvel parece ter mudado mesmo. Virou mais um lugar para morar do que aquele investimento que só valorizava. E a grande preocupação das pessoas passou a ser estabilidade no emprego. Isso é chave. Imagino. E as empresas, como elas sentem esse momento? Sentem na pele a pressão nos lucros, por causa dos descontos que tem que dar e da concorrência que está muito feroz. Os investimentos ficam muito, muito seletivos. Só no essencial. Praticamente. Só naquilo que tem mais chance de vender para fora ou que recebe algum tipo de ajuda ou subsídio do governo. Planos de expansão maiores são adiados e o fluxo de caixa fica tenso, né? Se os clientes demoram para pagar, complica. E os bancos e as construtoras? Esses estão bem no meio do furacão, né? Com certeza. Os bancos veem as margens de lucro diminuírem e, naturalmente, preferem emprestar para quem oferece mais segurança, geralmente empresas maiores ou projetos com alguma garantia do governo. Ficam mais criteriosos. Bem mais. Ficam mais chatos para liberar crédito para construtor ou para LSV-FALV, a não ser que tenha um aval oficial. O foco deles agora é garantir que as obras que já começaram, especialmente as residenciais,
terminem. Isso é crucial para a confiança. E as construtoras? Muitas devem estar sofrendo. Muitas. É um momento de quem sobrevive. A tendência é de consolidação, com as estatais ganhando mais espaço, talvez comprando as menores ou assumindo projetos inacabados. A prioridade total para elas é entregar o que já foi vendido para tentar recuperar um pingo de confiança. E, claro, renegociar as dívidas, principalmente com os credores estrangeiros. Esse vai ser um processo longo e bem doloroso para muitas delas. É um cenário bem desafiador para todos os lados. E para quem, como nós, acompanha de fora, o que as fontes sugerem monitorar nos próximos meses? Que dados dão a temperatura real da coisa? As fontes meio que montam um painel de controle com alguns indicadores-chave. Bem útil. Legal. Quais são eles? Primeiro, aqueles índices PMI, que medem a confiança dos gerentes de compras, tanto oficial quanto os privados. A indústria continua abaixo de 50, que indica retração. O setor de serviços, que vinha segurando a onda, também está perdendo fôlego. Ok. PMIs. Que mais? Segundo, preços dos imóveis. As quedas estão diminuindo de ritmo. Aquela estabilização que parece estar começando nas cidades grandes consegue se espalhar para cidades menores. Isso é crucial. Imóveis. Certo. Terceiro. Terceiro, o crédito. O volume total de financiamento na economia, o TSF, Total Social Financing, está mostrando uma recuperação firme e sustentada em hipotecas e, principalmente, em empréstimos de longo prazo para as empresas investirem. Uma fonte mencionou que os dados de julho nisso foram bem fracos, por exemplo. Importante olhar o crédito. Que mais tem nesse painel? Quarto, o desemprego jovem. Aqueles picos que a gente viu de 17% diminuem ou continuam altos mesmo fora dos períodos de formatura. Quinto, o ritmo das decisões do governo. Eles vão mexer de novo nos juros, LPR e DRR, vão liberar mais dinheiro para aqueles títulos locais, vão mudar mais regras de compra de imóvel nas cidades. A cadência da política é um sinal importante. Política monetária e fiscal, né? Exato. Sexto, como andam as reestruturações das construtoras que quebraram, ou estão em dificuldade. Os credores estão aceitando os planos, as obras prometidas estão sendo entregues, e por último, mas não menos importante, o câmbio e o fluxo de capital. O yuan se mantém estável, está entrando ou saindo dinheiro do país, isso tudo dá ou tira espaço para o governo agir com mais estímulo. Ufa, bastante coisa para ficar de olho. Com base nesses indicadores todos, que cenários as fontes desenham para os próximos, digamos, 6 a 12 meses? Olha, basicamente as fontes apontam para 3 possibilidades principais. O cenário base, o mais provável talvez, é o que chamam de muddle-through. Muddle-through. Tipo, ir levando aos trancos e barrancos. Exatamente isso. A economia anda meio de lado, sabe? Com dados mistos. Um mês parece que vai melhorar, do outro decepciona de novo. O setor imobiliário continua sendo um peso, talvez estabilizando muito lentamente nas cidades maiores primeiro, e a política do governo segue sendo essa de ajuda pontual, sem grandes pacotes, sem a bazuca. E qual o risco desse cenário base? O risco é a confiança demorar demais para voltar, e a economia fica presa num crescimento nominal muito baixo por muito tempo, o que, como a gente falou, complica a dinâmica da dívida lá na frente. Entendi. E qual seria o cenário mais pessimista? Esse eles chamam de japanificação light, uma versão um pouco mais leve do que aconteceu no Japão por muitos anos. Ah, a estagnação japonesa. Isso. Nesse cenário, a deflação, ou a pressão para baixo nos preços, não vai embora. As pessoas continuam poupando muito, com medo do futuro, e as empresas investindo pouco, com cautela. A Bolsa de Valores pode até ter umas altas com um anúncio aqui ou ali, mas logo volta a cair porque os lucros das empresas não melhoram de verdade. E o perigo maior aí? O perigo maior é a China ficar realmente presa numa armadilha de crescimento nominal muito baixo. Isso dificulta demais o controle da dívida no longo prazo e pode levar a uma estagnação prolongada. Assustador. Mas tem algum cenário um pouco mais otimista na mesa? Tem sim. As fontes mencionam um cenário de empurrão político mais forte. Policy push. O que significaria isso? O governo agindo com mais força. Talvez até garantindo explicitamente os depósitos nos bancos regionais para acalmar todo mundo. E qual seria o resultado disso?
O lado bom seria provavelmente uma volta mais rápida da confiança, uma estabilização mais geral do mercado imobiliário e da economia como um todo. Mas tem riscos também, imagino. Tem, claro. Os riscos seriam mais pressão no câmbio, desvalorização do yuan, aquele risco moral que a gente falou, de acabar salvando projetos ruins e talvez piorar a situação de longo prazo dos bancos se eles forem forçados a emprestar mais sem critério. Entendi as opções. E para a gente fechar essa parte, como essa história toda na China, essa desaceleração, essas políticas afetam o resto do mundo? Quais são os principais canais de contágio ou impacto? Afeta de várias formas, sim. Uma bem direta é nos preços de produtos manufaturados. Aquela concorrência chinesa forte e a produção excessiva deles, principalmente em tecnologias verdes, pensa em carros elétricos, painéis solares, baterias, tende a jogar o preço desses produtos para baixo no mundo todo. O que pode ser bom para o consumidor, mas ruim para a indústria local em outros países, né? Exatamente. Aperta os fabricantes ocidentais, mas por outro lado dá uma ajuda para segurar a inflação global, que ainda é uma preocupação em muitos lugares. É um impulso desinflacionário vindo da China. Interessante. E no caso das matérias-primas, das commodities e das cadeias de produção globais, como a China mais fraca afeta isso? Para as commodities tipo minério de ferro, cobre, soja, a demanda chinesa deve ser mais fraca do que naqueles ciclos de crescimento super forte do passado. Isso tende a limitar a alta dos preços dessas matérias-primas no mercado global. Menos pressão inflacionária vinda daí também. Isso. E nas cadeias de produção, aquela busca por alternativas à China, o tal de-risking, ou China Plus One, continua. Países do Sudeste Asiático, Índia, México, estão ganhando algum espaço. Mas as fontes são claras em avisar. A escala da produção chinesa, o ecossistema que eles têm lá, é muito difícil de substituir rapidamente. É um processo lento. Entendo. E nos mercados financeiros? Aí o humor dos mercados emergentes, principalmente os asiáticos, costuma acompanhar bastante o que acontece na China. E indicadores globais importantes, como os próprios PMIs de manufatura do mundo todo, também sentem o pulso das políticas e da economia chinesa. E não podemos esquecer da famosa iniciativa Cinturão e Rota, as novas rotas da seda, né? Como isso entra na história? Bem lembrado. Uma das fontes toca nesse ponto. Foram investidos rios de dinheiro em projetos de infraestrutura pelo mundo. Bilhões e bilhões. Sim, mas isso também criou uma dívida enorme para muitos dos países parceiros. Falam em mais de 1,1 trilhão de dólares que esses países devem à China para causa desses projetos. Nossa! E alguns países, como Sri Lanka, tiveram problemas sérios para pagar essa dívida. Outros, tipo o Panamá, até repensaram a parceria muito por causa da disputa geopolítica entre China e Estados Unidos. Então é mais um fator que complica o cenário global da China hoje. Entendi. Bom, acho que deu para ter uma visão bem completa. Resumindo nossa conversa de hoje. A China está numa travessia bem complexa, tendo que abandonar aquele motor de crescimento antigo, que não funciona mais. Exato. As fricções internas são grandes, a gente falou de imóveis, dívida local, deflação, emprego jovem, comércio, os limites da própria política econômica. Pequim está reagindo, mas com muita cautela e medidas bem focadas. Uma gestão de risco, né? Parece que sim. E tudo isso reverbera forte dentro do país e, claro, para o resto do mundo. Acho que o principal é fugir daquelas visões muito simplistas de a China vai colapsar ou vai ter uma retomada super rápida. A coisa é mais complexa. Com certeza. E prestar muita atenção naquela dinâmica nominal da economia, não só no PIB real. Isso é crucial. Perfeito. E mesmo com essa análise toda, que foi bem profunda, baseada nas fontes, sempre ficam algumas perguntas no ar, né? Pontos para a gente continuar pensando e acompanhando. Você identifica alguns? Identifico sim. Acho que tem pelo menos 3 questões importantes que as fontes não respondem totalmente, ou que são knowledge gaps, como você disse. Quais seriam? Primeiro, como exatamente essa confusão toda da dívida dos governos locais, os LGVFs, pode impactar os serviços públicos essenciais saúde, escola, transporte, que as pessoas usam no dia a dia lá na China. A gente sabe que a receita caiu, mas qual o efeito prático disso na vida das pessoas? Boa pergunta. Qual a segunda? Segunda, nessa mudança forçada de foco de investimento,
saindo do setor imobiliário e indo para as tais novas forças produtivas que o governo tanto fala, indústria de alta tecnologia, energia verde, etc., quem realmente está ganhando e quem está perdendo lá dentro? Quais setores específicos se beneficiam e quais sofrem mais com essa transição? Os vencedores e perdedores internos. E a terceira? E a terceira, olhando para fora. Até que ponto essa alardeada diversificação da cadeia de suprimentos, com empresas indo para a Índia, para o México, para o Vietnã, pode realisticamente diminuir a dependência global da escala gigantesca da produção chinesa nos próximos, 5 ou 10 anos? É algo que vai acontecer rápido ou é mais discurso do que prática? Excelentes perguntas, realmente. São pontos que ficam em aberto e que a gente precisa continuar observando. E para a gente fechar mesmo, queria deixar uma provocação final para o nosso ouvinte pensar. Manda lá. Considerando essa preferência clara de Pequim por controle, por estabilidade acima de tudo, será que toda essa transição econômica, essa desaceleração controlada que a gente discutiu, é tipo um incêndio controlado, que apesar da dor e da fumaça agora, vai no fim das contas redesenhar a China de uma forma mais sólida e sustentável para o futuro? Ou será que existe um risco real dessas várias fricções, a imobiliária, a da dívida, a social, acabarem escapando do controle, forçando o governo a tomar medidas muito mais drásticas com efeitos que hoje ninguém consegue nem prever direito para o mundo todo? Essa pergunta de $1 trilhão, né? Ou talvez mais, sem dúvida nenhuma. Fica aí a reflexão, então. Com isso, a gente encerra essa nossa exploração de hoje sobre a economia chinesa. Muito obrigada pela companhia e pela conversa. Obrigado.